espero que isso... Que isso? Tirar isso. Nossa, vai ficar essa mancha preta aqui. Participantes. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão chegando. Isomeria. Bom dia, prof. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. E com você? Bem também. Estamos aí. Estamos aí na atividade. Monique, vamos sair da cama, né? Dar uma animada na vida. A vida tá chuvoso, tá um pouco chuvoso, mas tá legal. Dá para viver assim também, sabia? Bom dia, pessoal. Não sei quem é a Milka. A Milka Costa. Alguém conhece? O pai da Liza. A Milk. A Milk. Eu ia falar a Milk, mas Seria depois eu ia seria falar a errado e Liza, acabei tá? falando errado. É o pai da Liza. Isso. Tá. Ela tá entrando pela conta dele, então, né? Isso. Beleza. Pessoal, deixa eu só pegar o livro para vocês acompanharem pelo livro. Eu vou passar. Eu vou até distribuir, depois que eu terminar a aula, eu tenho que distribuir uma lista para a terceira série e os slides para vocês, tá bom? Eu vou ver se eu consigo produzir minhas aulas. Eu tenho N aulas para gravar e produzir, que eu não comecei a gravar e nem a produzir. Eu estou muito estranho. Enfim, eu acho que eu dei um surto esses dias aí. Para vocês terem ideia, eu marquei 3 compromissos ontem no mesmo horário. No mesmo horário, eu marquei os 3 no mesmo horário. Tudo 1h da tarde. Aí como que eu resolvo esse problema? Aí eu descobri que eu estava surtado, eram umas semanas ou umas 2 semanas aí que eu tô meio surtado já, com as coisas meio confusas na minha cabeça. Espero que não aconteça mais. E então eu vou começar a gravar umas aulas e vou disponibilizando no meu canal lá para vocês e estudando, tá? Espero que eu consiga fazer isso com calma e bastante paciência, vai dar tudo certo. Ó, para quem vai acompanhar pelo material, a gente vai fazer o material do livro 5, tá? Isso, do livro 5. O primeiro capítulo, se não me engano, é o capítulo 15 de Química 1, tá? Livro 5, capítulo 15, que vai tratar justamente aí das questões, isso aí, de isomeria, que é o nosso foco da aula de hoje, tá? Por ela ser uma aula conceitual, né, por ela ser uma aula teórica, os slides foram produzidos já desde quando eu peguei o material do SAS pela primeira vez. Tem poucas pessoas, eu acredito, que estão chegando ainda, ou tem poucas pessoas mesmo hoje. Não sei, enfim, depois vou começar a minha aula já agora, para também não ficar muito tempo, é isso que eu quero dizer. Por ela ser uma aula teórica, a gente não vai ficar muito em cima dela não, tá bom? Deixa eu ver aqui se o capítulo ele conclui nos exercícios conforme eu previ, tá? Beleza, tranquilo. E aí a gente faz umas atividades também para concluir. Terminando isso, a gente termina a aula, tá bom? Não vai ficar tão extensa não, porque como é uma aula conceitual, apesar de ser conceitos de extrema importância, esses que a gente vai falar hoje dentro da química, muita atenção a essa parte, química orgânica, muita atenção à parte chamada de isomeria, porque isso é detalhe de questão, detalhe,
Então, se você às vezes esquece desse fenômeno que pode acontecer nos compostos, a gente vai falar sobre eles, é claro, que pode acontecer nos compostos orgânicos, esse fenômeno chamado de isomeria, que é o foco da nossa aula de hoje, e dos próximos 3 capítulos, né, capítulo 15, 16 e 17, são todos relacionados a esse conceito. Se você perde esse detalhe, muitas vezes você erra uma questão extremamente fácil porque você não lembra desse conceito chamado de conceito de isomeria, tá? Não sabe o que ele é, não sabe como ele pode se apresentar para você. Então, não que os outros, a gente sabe que todos os outros capítulos, eles são importantes. Só que, a partir de agora, a disciplina de química orgânica, não que antes também não estava, mas agora ela vai ficar um pouco mais técnica, mais aprofundada nos seus conceitos. Então, aquilo ali de reconhecer função é importante, porque ele é o que eu costumo dizer. Até o capítulo 14, basicamente, a gente estudou a base, os fundamentos da química orgânica. Né? O que é isso? E aprender a reconhecer função, aprender a dar nome de composto, aprender a fazer a previsão de propriedades químicas desses compostos, né? Físicas também, ponto de fusão, ponto de ebulição. Enfim, foi fundamental. Agora não. A partir de agora, capítulo 15, capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, porque vai até o capítulo 24, a partir de agora, a coisa começa a dar uma afunilada, ou seja, ela começa a aprofundar um pouco mais, justamente porque ela passa a trabalhar com alguns detalhes mais técnicos da disciplina. E o primeiro conceito aí que é importante, a gente já vai começar a nossa aula, é esse conceito chamado de isomeria. Para quem vai acompanhar pelo livro, ele está na página, no capítulo, primeiro capítulo, capítulo 15 do livro 5, página 2, tá bom? Então, primeiro, é importante que a gente entenda os conceitos, né? Tudo que começa a ser estudado, ele começa... antes de eu continuar, pausa. Registrem as respostas para mim dos capítulos, né, que a gente estudou até o 14, tanto de Química 1 quanto de Química 2. Não é para sair desesperado fazendo agora, não. Registrem essas respostas até o dia 2 do 10, eu acredito que até dia 2 não, pessoal. Presta bastante atenção nisso que eu estou falando aqui, hein? Depois eu vou botar lá no Alunos Book. Eu coloquei dia 2, que vai dar semana que vem, porque eu queria fazer logo esse checklist, tá? Então, quem puder, no máximo de pessoas que puderem, registrar as respostas do capítulo 11 ao 14, né? Que são os capítulos que a gente já estudou. De Química 1 e de Química 2, lá no Portal SAS, no dia 2 do 10, eu vou mandar um checklist no grupo de vocês, porque essas atividades, ao todo, elas vão valer 10 pontos. Então, dos nossos 60, nos nossos 10 que a gente tem lá, elas vão valer 10 pontos. Isso aí, 10 pontos. Então, muita atenção, porque eu vou avaliar isso. Como? Acertos e erros. Professor, mas eu errei tanto ali. Se você já tem, eu vou ver o relatório nessa semana seguinte, né? Que eu vou acompanhar isso, o andamento. Eu vou passar listas extras de recuperação de notas desses 10 pontos dessas atividades. Só que essas listas extras sou eu que vou fazer e vocês vão responder no Google Forms, tá? Vocês não vão responder no portal SAS, não. Então, muita atenção, porque se você estiver tendo alguma dificuldade, porque você tem acesso ao relatório depois que você termina. Se você foi lá, registrou as atividades, ou foi lá, tentou fazer a atividade, não conseguiu, ou está tendo uma dúvida ali no momento que você está fazendo, ora, a depender do que eu esteja fazendo, porque a todo momento eu estou fazendo alguma coisa, a toda hora eu estou fazendo alguma coisa, não consigo parar. Então, a depender do momento e do local que eu estiver, eu respondo a sua dúvida. O momento que eu falo é o seguinte, não adianta me mandar uma dúvida 10 horas da noite, porque 10 horas da noite eu já estou desligado. Eu já desliguei o meu cérebro, eu preciso dormir. Então, eu não respondo. Travou?
Travou. Desculpa, eu vou dar uma queda aqui, eu vou ter que continuar a minha aula sem a câmera. Minha câmera, eu vou ter que, depois que acabar essas duas aulas, eu vou ter que dar uma configurada, ela está dando conflito nas entradas USB e derrubando todos os meus USBs do computador. Então, eu tenho que ver que porcaria é essa que está acontecendo com ela, tá? Beleza? Então, eu vou ficar sem isso, sem a câmera no momento, mas agora vocês podem me ouvir. No sentido de que é importante, então, concluir, deixar essas atividades feitas aí para que a gente possa ter esse andamento legal aí das notas e eu possa fazer as avaliações. Então, como você vai ter acesso ao relatório que é gerado no processo, me fala, professor, fiz a questão X do capítulo tal e eu errei. Eu achei que era isso, mas deu errado. Pode me explicar? Posso, dependendo dos horários que eu tiver ali, igual que eu falei, eu explico, tá? Então é muito, ou deixo para explicar numa aula, né? Porque pode ser a dúvida de outros. Então é muito importante que você também movimente-se a ponto de vir até mim e procurar. Ora, né? Eu sempre falei isso. Não adianta nada eu ficar ali esperando o conhecimento chegar na minha cabeça. Não vai adiantar, não vai dar certo, tá? Então vamos lá. A gente vai começar esse capítulo 15, tá? Vamos lá primeiro identificar os tipos de... quais são os objetivos desse capítulo. Os objetivos são dois. Nós vamos primeiro, antes de falar de cada tipo de isomeria, eu vou conceituar isomeria de uma maneira geral, tá bom? Então, nesse capítulo 15, a gente vai ver o seguinte: o que é isomeria? A isomeria é um fenômeno que acontece com compostos de natureza orgânica, tá? Então, o primeiro conceito é esse. Isomeria é um fenômeno que acontece com compostos de natureza orgânica que pode ser definido da seguinte forma: isomeria ou isômeros são substâncias químicas diferentes, ou seja, são compostos químicos diferentes, mas que apresentam uma mesma fórmula molecular. A gente já fez uns exercícios desses que envolvia isomeria, e eu até falei com vocês, pessoal, esse tipo de conceito ele é muito importante. Eu não sei por que essa questão está aparecendo aqui agora, porque ela envolve questão de isomeria e etc. Então, a gente já viu em alguns exercícios, eu acho que no capítulo que fala de aldeídos, não, no primeiro capítulo capítulo 11 de funções orgânicas, tem um exercício que fala, né, ele te dá uma fórmula e fala assim, esse composto é um aldeído, esse composto é enfim, tem um capítulo que tem um exercício desse no item para a sala, que trata justamente dessa questão. Então, isômeros ou isomeria é um fenômeno que acontece com moléculas orgânicas em que as moléculas de diferentes compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Então, essa é a definição, o conceito. Os slides estão todos em cima do material, tá? Eu fiz eles há um tempo já, mas já em cima do material de vocês, porque eu já trabalho com SAS já tem uns 4 anos, então todo o material está feito em cima dele. Definição: é um fenômeno químico em que uma única fórmula molecular, como eu falei agora mesmo, representa mais de uma substância, tá? Então, muito cuidado com as fórmulas, é isso que ele está falando aqui. Muito cuidado com as fórmulas moleculares, principalmente fórmulas moleculares de compostos orgânicos. Por quê? Porque muitas vezes as fórmulas moleculares, elas representam várias substâncias químicas. Por quê? Porque elas estão ali
né, representando, vou botar de novo essa palavra, não gosto de repetir, mas representando o fenômeno de isomeria. Tá? Então, muita atenção a uma fórmula molecular. E o que são as fórmulas moleculares? Você precisa saber. O que é uma fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela fórmula em que eu observo a quantidade do elemento, né? Por exemplo, aqui. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, isso é uma fórmula molecular, apesar de estar com A, B, C, D ali embaixo, porque o exercício ele quer que eu descubra justamente quem o A, o B, o C e o D, essa lista que eu estou resolvendo com a terceira série. Se alguém quiser, tá? É de cálculo estequiométrico, eu posso enviar, depois olha as aulas da terceira série lá no canal do Cristo Rei, que eu estou resolvendo todas as listas sobre esse assunto, tá bom? Então, a fórmula molecular é isso, e ela pode representar compostos distintos. Tá? Então, muito cuidado com elas dentro da química orgânica, porque muitas vezes ela pode ser o detalhe que vai fazer você errar ou não a questão, tá? Substâncias químicas, então, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas possuem estruturas, né, ligantes diferentes, são denominados de isômeros, tá? Então, quando eu estou falando de isomeria, quando eu pego o conjunto de substâncias químicas que apresentam mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, nós chamamos esse conjunto de isômeros. E aí é que, por serem substâncias químicas distintas, eles vão apresentar tantas propriedades físicas quanto químicas também distintas. Tá? Então é por isso o cuidado na hora de se analisar as fórmulas da química. Por isso que é importante saber ler o universo químico, né? Saber ler o universo químico que eu falo é saber ler as fórmulas, o que elas representam, porque isso vai ter uma facilidade, vai trazer facilidade para vocês e vai fazer vocês saírem justamente de algumas saias justas, assim, de alguns caminhos meio obscuros, vamos botar assim, que é justamente onde tem essas pegadinhas, né, o que eu quero dizer, que é justamente esses caminhos onde você tem fenômenos como o fenômeno da isomeria acontecendo, e ali ele traz várias respostas que muitas vezes não tem nada a ver com a molécula que está sendo descrita ali, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de isômeros. Nós temos, tá até antigo, porque eu peguei a foto antiga, tá? A escrita recente aqui não fica um butanol, fica butan, um ol ou só butanol, tá bom? Então, muita atenção aqui, porque essa escrita aqui é a escrita antiga, não mais recomendada pela IUPAC, tá bom? É importante também falar disso na hora que a gente está estudando química orgânica, porque muitas vezes a gente pega livros na internet, né? Vai na internet, pega resumos, pega livros, pega qualquer material de internet, e muitas vezes esses materiais podem estar aí atrelados, tá? A um conceito mais antigo, tá bom? Então, muita atenção. Aqui, só consertando, esse 1 fica aqui entre o AN e o OL, tá? Lembrando disso, porque ele indica o grupo funcional. Então, veja só, eu tenho um composto que tem a mesma fórmula molecular, ó, o butanol, o 1-butanol, ou butano 1-ol, e o éter etílico. Olha lá, eles têm 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Eu tô caindo ou é vocês que estão caindo? O que está acontecendo? Porque eu tô com medo da minha... É vocês que estão caindo mesmo, pessoal? Porque eu tô com medo porque... A minha caiu. Tá, porque o meu PC, alguma coisa fizeram aqui, só desculpa, abrindo um parênteses bem rápido, que eu não consigo acessar a minha internet por cabo de rede. Então eu tenho que usar no meu computador um adaptador Wi-Fi. Quando eu caio, que eu estou falando que está desligando tudo e eu estou caindo, é porque justamente o meu adaptador, que é USB, ele está sendo derrubado pela câmera e eu não estou conseguindo me conectar à internet. Então, por isso que eu fiquei com medo de ter sido eu também que esteja caindo e estou falando aqui sozinho, aleatório, porque eu não estou vendo as situações aqui que estão acontecendo, tá? De qualquer maneira, se acontecer qualquer coisa, eu estou com a minha 3G ligada aqui no celular, me acione rapidamente no celular para eu poder entender um pouquinho aí
que está acontecendo e resolver o problema. Então, voltando, se você repara esses conceitos, ou as duas moléculas, você vai perceber que mesmo ela sendo constituída pela mesma... Olha só o que eu estou falando, hein? Pela mesma quantidade de átomos e elementos, ou seja, por apresentar a mesma fórmula molecular, tem que ser critério a mesma fórmula molecular. Se não tiver fórmula molecular igual, não tem fenômeno de isomeria. É o critério, é a definição do que é um isômero, ou o fenômeno de isomeria. São substâncias com mesma fórmula molecular. Se não tiver, não é isômero. Pronto, já é um primeiro ponto que você tem que ficar atento. Perceba que também eu mostro ali que as substâncias, elas apresentam propriedades distintas. Um tem ponto de fusão de menos 90, o outro tem menos 116. Um tem ponto de fusão de ebulição de 118 e o outro tem 35. Então perceba que são compostos diferentes. Então muita atenção, porque esse danado da isomeria aparece muito para quem vai fazer questões que tem discursivas ou até mesmo resolver as questões de marca X que tem química orgânica. Muita atenção ao fenômeno de isomeria. A isomeria, ela pode acontecer de duas formas, e os capítulos eles trabalham justamente com essas duas formas. Eles começam trabalhando com a questão da isomeria plana, ou também chamada de constitucional, e a isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? Aqui ficou um pouquinho fora o A veio para baixo, porque eu nem percebi que, enfim, me deu um toquezinho aqui agora, deu vontade de consertar, mas deixa para lá. Nós vamos começar com a mais fácil. Claro. Claro que nós vamos começar pela mais fácil. Nós vamos começar pela isomeria plana, tá? Então são dois tipos de isomeria, não são de isômeros. Ó, isômeros são as substâncias, isomeria é o fenômeno. Então são dois tipos de isomeria que acontecem, que a gente vai observar. A isomeria plana, também chamada, melhor chamada de constitucional, tá bom? Ou seja, nós vamos analisar a constituição, a estrutura da minha molécula, ou seja, posição, tipo de cadeia carbônica. Olha só, voltando lá no primeiro capítulo de química orgânica, vou ter que usar as classificações das cadeias carbônicas para saber se é isômero, por exemplo, de cadeia, enfim. E a espacial ou estereoisomeria, que é justamente uma isomeria que vai trabalhar com as questões do plano tridimensional, né? Ela vai começar a trazer a tridimensionalidade das moléculas aí no estudo. Vai ter a geométrica e a óptica. Eu já vou adiantando, já que ela vai ser lá no capítulo 17 ainda, mas eu já a minha ansiedade não me permite. Eu já tenho que adiantar alguma coisa. Então, ó, a isomeria óptica é item de questão certa dentro de química orgânica. É certo alguma ou outra questão dentro da prova que você vai fazer ter alguma relação com a isomeria óptica. Muita atenção a essa isomeria, ela é a mais complicada de todas de entender. Então, quando a gente estiver chegando nela, quando a gente chegar nela, muita atenção, tá? Mesmo, eu tô falando de verdade, muita atenção, porque ela é fácil, mas trabalha com várias situações que vão exigir de você um pouco de abstração, e isso vai acabar gerando algumas vezes certa dificuldade, né? Porque nem todo mundo consegue abstrair, ou seja, formar imagens ou formar desenhos na sua cabeça, assim, daquela situação, tá bom? Então é muito importante. Vamos lá, então, começar. Deixa eu ver o que o livro traz, só para a gente, né, bater as informações. Então, primeiro classificamos, olha lá, ó, o que são os isômeros, né? Tá aqui marcado de azul. Classificamos os tipos de isomeria, né? Que é a isomeria espacial, né? Ou configuracional, ou também a estereoisomeria, e a constitucional ou plana, né? E agora a gente vai começar a falar da isomeria chamada de isomeria constitucional. Olha só, vamos deixar bem marcado essa primeira frase aqui, ó.
Essa primeira frase não, até aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu vou marcar. Cadê minha caneta? Até aqui. É importante. Ó, para que se entenda a isomeria constitucional, então eu tenho que entender a constituição da molécula, a estrutura dela. Ligantes, tipo de ligação, tipo de função, todos aqueles capítulos que a gente viu, ó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né, que trabalha com as classificações das coisas. Capítulo 4, que trabalha com o reconhecimento das funções. 11, 12, 13, 14, que são os capítulos das funções propriamente ditas, tá? São capítulos importantes. Não tem jeito. Tá tudo ligado. Então, ó, a isomeria constitucional é necessário que se atente para os significados da palavra constituição e conectividade. Então, muita atenção a esses dois termos que vão ser muito recorrentes durante o estudo da isomeria constitucional. Constituição é a composição dos elementos que formam a substância química, ou seja, quais são os elementos que formam aquela substância. E a conectividade significa a capacidade de estabelecer ligações. Quando se refere a uma substância química, está associada à sequência e ou natureza. Então, ó, a sequência, ou seja, como que as ligações estão dispostas na minha molécula. Ah, tem uma dupla, uma tripla, uma dupla. Tem uma tripla, uma dupla, entende? Então, a forma como essas ligações estão dispostas na molécula é muito importante. Então, saber fazer ligações, criar fórmulas, escrever fórmulas é muito importante, tá? É muito importante mesmo. Nossa, meu café gelou aqui, caramba, que nojo. Enfim. E a natureza das suas ligações, tá bom? Alguém está perguntando alguma coisa? Se tiver, não, ok? Então vamos lá começar a nossa viagem. Alguma pergunta por enquanto? Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar? Ó, aqui, ó, os exemplos que ele está dando justamente de conectividade, de constituição, ó. But 1 eno, but 2 enos. Mudança de conectividade, ó. Mudou a sequência das ligações. Mudança da natureza das ligações. Olha lá, ó. Metox etano e propan 1-ol. Olha lá, o metox etano apresenta uma ligação carbono-oxigênio a mais. Então, olha a natureza. Percebe o que eu estou olhando para a câmera falando sem câmera ligada, meu Deus. Olha a natureza das ligações quando ele fala de conectividade, ele está justamente mostrando uma sequência, uma natureza das ligações. Natureza é como que as ligações, como que os elementos estão ligados. Conectividade, sequência, onde essas ligações dentro da minha estrutura estão, né, aparecem. E aqui, ó, a mudança na sequência quanto na natureza da ligação. Propanal, onde você tem uma dupla ligação com o oxigênio, e o propan 1-N-1-ol, que é uma dupla ligação entre carbonos, que não existia aqui, que não existe no propanal, e uma ligação simples, né, carbono e hidrogênio, além da ligação oxigênio e hidrogênio também, que não faz parte, né, de todas as estruturas, mas ambas, tá? Ambas, se você olhar, ambas têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, tá? Então, muita atenção. Então, ó, isomeria constitucional é o caso de isomeria em que os isômeros diferenciam-se pela conectividade e pela sequência ou natureza das suas ligações, que é a sua constituição, tá? Então, muita atenção a isso. Todo item de isomeria do livro de vocês, ele trabalha, olha só, muita atenção aos pontinhos vermelhos que ele vai trazer sempre no início de cada tipo de isomeria, tá? Muita atenção, porque são esses 2 pontos, ou mais de 2, que seja, que vão te dizer qual é o critério para que aquele tipo de isomeria constitucional, que aquele tipo de isomeria plana ocorra. Tipo de isomeria? Sim.
A isomeria Gustavo, plana... Pode falar. eu queria pedir para você aceitar ela. Quem? Quem? Júlia Desculpa, Lu. Pessotti. Eu já aceitei. É porque apareceu agora. Entrei. Ok, é porque apareceu agora, tá, Júlia? Agora Tá que bom. apareceu. Deve ter alguma lentidão em alguma das internets ou na internet de uma maneira geral. Eu tô pelo 4G, tá horrível a internet. Então seja por isso. Caso, ó, não sei se for o caso, acompanha depois no YouTube, alguma coisa assim, se estiver muito ruim para você, então fique, né, à vontade aí para poder fazer esse movimento. Comunica a Danilo que você está com problemas de conexão e, enfim, e assiste depois, que a gente vai ficar super tranquilo de entender também. Então, existem tipos de isomerias? Sim, existem tipos de isomerias, tanto da isomeria espacial quanto da constitucional. Então, no caso da isomeria constitucional, também chamada de isomeria plana, nós vamos ter a de cadeia, a de posição, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, isomeria plana de função, isomeria, vou mudar o nome, hein? Isomeria com, aí muda o nome e a pessoa fica doida. Isomeria constitucional, metameria, tautomeria, que eu não coloquei aqui, mas também tem, tá bom? Tem um outro tipo que eu vou até acrescentar depois, que é a tautomeria. Não, esqueci da tautomeria, que doideira. Enfim, e são esses os tipos de isomerias constitucionais ou planas que a gente vai estudar. Beleza? Então, vamos lá. Passou? Isomeria plana, ok? Observam-se mudanças, né? As fórmulas estruturais planas, né? Estruturais planas, na verdade, eu poderia até tirar esse nome. Observam-se as fórmulas estruturais. Sejam ela plana, condensada ou de linhas, não interessa. Você tem que ter, para poder fazer a análise de um isômero constitucional, você precisa entender a Constituição. Então, meu querido, se eu te dou uma fórmula molecular, sei lá, deixa eu só pular aqui e abrir o meu quadro. Se eu te dou uma fórmula molecular, qualquer que seja ela, vai entender. Se eu te dou uma fórmula molecular, vou pegar mais simples aqui, CH4. Você tem que saber escrever essa fórmula na sua fórmula estrutural. Você tem que saber passar isso da estrutura, da molécula, da estrutura molecular, na verdade, para a fórmula estrutural. Opa, parece que a fórmula estrutural é isso em cima, né? Então, ó, deixa eu mudar aqui. Essa daqui é a molecular, onde você tem os átomos dispostos, a quantidade dos átomos abaixo de cada símbolo, enfim, essa é a fórmula molecular. Para eu determinar a isomeria constitucional, eu preciso sempre converter essa fórmula estrutural, essa fórmula molecular para estrutural. Então eu vou fazer isso aqui, ó, CH4. Claro que aqui no CH4, né, eu só estou dando um exemplo de, evidentemente, o que são as escritas das fórmulas. Eu não estou falando de isomeria aqui ainda, até porque não tem como, né? Então, muita atenção a isso aqui, porque é importante que você consiga observar as ligações, que tipo de átomo está se ligando com qual tipo, a qual função pertence esse composto, tá? Isso são tudo coisas que você vai precisar analisar quando fizer as questões que envolvem isomeria constitucional, tá? Então a gente tem, olha lá, as alterações que vão acontecer poderão ser no formato da cadeia, então os isômeros podem ser um aberto e um fechado, na posição de um radical, ou seja, onde está o meu grupo funcional, onde está a minha ramificação, onde está a minha insaturação, né? A posição, é o que ele chama lá de sequência, conectividade, sequência, é o que o livro fala. Um heteroátomo e outros elementos. Então, entender a Constituição é muito importante. Primeiro caso, isomeria de função. Olha só. Primeiro,
vem aqui, na hora que eu estiver mostrando, aí você vem aqui e fala assim, livro, vamos lá. Quais são os critérios para que a isomeria constitucional de função, ou a simplesmente isomeria funcional, ela aconteça? Primeiro, eles têm que apresentar conectividades diferentes. Aí, aqui, já sei o que é a conectividade diferente. Pertencem a funções químicas distintas. Então, não adianta simplesmente apresentar conectividade diferente. Para que uma molécula, qualquer que seja ela, seja classificada como um isômero de função, é importante que, além de apresentar conectividades diferentes, tá, você também tenha compostos pertencentes a funções distintas. Se não for, se não apresentar, ou seja, se eles pertencerem à mesma função orgânica, não pode existir ali isômero funcional. Não tem como. Tá? Não tem como. Então, quais são os principais casos? Ou seja, quais são os grupos funcionais, né? Quais são as funções orgânicas e que eu mais observo ou que ocorre, né, maior formação de isômeros? E como que elas se comparam? Então, vamos lá. Isso daqui tá, assim, dado na mão de vocês, isso aqui. Então, se você tem um álcool, uma molécula química que representa um álcool na sua estrutura, uma molécula química que representa um álcool na sua estrutura, é possível que este composto apresente um isômero. É possível, não quer dizer que exista, tá bom? É possível. Então, é possível que esse composto, que é um álcool, apresente um isômero funcional na classe dos éteres. Então, isomeria de função, vou voltar para o livro, ela acontece entre as seguintes funções: álcool e éter. Então, se eu tenho um álcool ou um éter, quer dizer que entre eles pode existir isomeria. Pode. Por que pode? Porque depende da fórmula, tá? Se a fórmula molecular for diferente, não é isômero. É o primeiro ponto aí a se entender. Entre um aldeído e uma acetona, ácido carboxílico e éster, nitrilo e isonitrilo, fenol, álcool e éter aromático. Então, o que o livro está mostrando aqui para você? Olha só. Essas classes aqui de compostos, né, esses grupos de funções, aldeído e cetona, entre eles é comum existir esse tipo de isomeria. Então, ó, muita atenção na hora que você estiver fazendo um exercício, é isso que o livro está querendo dizer. Muita atenção na hora que você estiver fazendo um exercício e que você tem uma fórmula molecular e essa fórmula molecular apresente um aldeído, por exemplo. É possível, então, muita atenção, porque é possível que exista um composto com mesma fórmula molecular, mas pertencente ao grupo das cetonas. Então, aqui ele traz para a gente justamente quais são os casos em que ocorrem a isomeria funcional. Então, a isomeria funcional ocorre entre um álcool e o éter. Olha aqui, ó. Propan-1-ol e o metox-etano. Todos eles têm 3 carbonos, as duas. 8 hidrogênios estão aqui. E 1 oxigênio. Só que pertencem a grupos distintos, ou seja, a funções orgânicas distintas. Álcool e éter, ácido carboxílico e éster, fenol, álcool e éter, enfim. Aqui traz os principais, como ele fala ali, os principais casos. Ou seja, esses são aqueles casos que você tem que ficar atento na hora que está resolvendo um problema, que pode existir o conceito de isomeria, evidentemente, atrelado a ele. Se o exercício não te pedir, te deu uma fórmula molecular, mas não falou nada lá nem nas opções, nem na resposta discursiva que pode ser, ele não falou nada sobre isomeria, não inventa. Não inventa, não. Faz o que o exercício está pedindo. Eu só estou te dando a seguinte informação. Olha,
Se você tem um exercício e, de repente, lá nas opções de marcar X, tem um item que fala ele é um isômero de função. Você tem que lembrar quais são os casos em que acontecem os isômeros. Tem que saber o que é um isômero, tem que saber os casos que acontece isomeria de função, que ela é constitucional, no caso que acontece entre alguns grupos específicos. Então, se, por exemplo, eu fiz lá o meu exercício, no meu exercício tem uma opção assim, é isômero de função da molécula X, de um álcool X. Eu vou olhar para a molécula do meu exercício e vou perguntar, é um éter? Se for um éter, beleza, há a possibilidade dele ser. Agora, se não for um éter, por exemplo, se for um ácido carboxílico, muito difícil dele ter um isômero funcional lá com um álcool, por exemplo. Muito difícil, praticamente impossível. Sabe por quê? Porque o álcool tem um oxigênio e o ácido carboxílico tem 2, então não vai ter como. Nunca. 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 Beleza? Então é muito uma questão de você entender como a estrutura da molécula é constituída. Beleza? Alguma pergunta? Tá dando para entender? Quer que eu continue? Pare, continue, volte. Fala. Pode falar. Pelo chat mesmo, pode falar por qualquer lugar. Tá ok? Tá dando para entender? Pode seguir? Pode? Então vamos lá. Acho que pode, isso é um sim. Beleza. Então aqui a gente tem a isomeria de função. Agora a gente vem de posição. Deixa eu ver se está de acordo com o livro, senão não tem problema também. Isso, de posição. Olha lá. Isomeria de posição. O que é isomeria de posição? Ocorre com os critérios. Então, quais são, o que eu tenho que observar na molécula para eu falar assim, isso é um isômero, isso não é, isso é isômero, isso não é. Seguinte, ocorre na mesma cadeia carbônica, ou seja, no mesmo composto, mas diferem na posição de ligantes, ou seja, do que está ligado à minha cadeia carbônica. Seja da posição de ligantes, como no caso das ramificações, desculpa, ou de ligações duplas ou triplas. Então, quais são os critérios? Se possuem conectividade diferente, pertencem à mesma função e mais, apresentam o mesmo tipo de cadeia carbônica. O que é isso? Pertencem à mesma função, tudo bem. Os compostos que eu for analisar, se dentro do meu exercício eu desconfiar que tem isomeria constitucional de posição, eu vou seguir direto, tá? Eu não vou dar vocês querem sair desse link? Eu até iria sair do link e entrar no outro. A gente tem 2 links lá na sala? Sim. Sim, vocês têm 2 links lá? Eu não, enfim, eu acho que não é necessário, porque vai acabar quebrando. Fica mais confortável a gente continuar, beleza? Eu vou continuar nesse link só, tranquilo? Tudo bem para vocês? Beleza. Então, olha só, a isomeria de posição é importante, ó. Quando ele fala que tem a mesma cadeia carbônica, significa o seguinte: significa que eu não posso ter uma cadeia carbônica aberta e uma fechada. Ou uma normal e uma ramificada. Entende? Então, se tem a mesma cadeia carbônica, significa que a classificação da cadeia ela tem que obedecer a esse critério. É aberta, as 2 cadeias têm que ser abertas. As 2 cadeias têm que ser ramificadas. Não pode ser uma normal e uma ramificada. Entende? Porque aí não tem como você visualizar a posição, por exemplo, entre uma cadeia carbônica normal e entre uma cadeia carbônica ramificada. Como que eu vou saber que acontece isomeria de posição? Porque uma tem a ramificação, a outra não. E aí? O que está mudando? Ela é normal, é ramificada? Aí já não é isomeria de posição. É a outra, é isomeria de cadeia. Entende? Então, muita atenção aos critérios para com o qual os tipos de isomeria ocorrem, tá bom? Então, ó,
pertencem à mesma função, então não pode existir isomeria de posição entre um aldeído e uma acetona. Não dá, tá? E apresentam o mesmo tipo de cadeia, ou seja, não dá para ser uma aberta e uma fechada. Tem que ser todas as duas abertas ou todas as duas fechadas, não interessa, mas tem que ter o mesmo tipo de cadeia carbônica, ou seja, a mesma classificação que a gente viu lá no livro 1, capítulo 2. Tá? Então é importante. Beleza, então percebemos aqui os exemplos, ó. Uma coisa interessante que a gente... Percebemos os exemplos. Espera aí que depois eu falo disso. Percebemos os exemplos, ó. Ambas as cadeias têm 5 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. O que muda de uma para outra? A posição, você percebe pelo nome, ó. A posição da dupla. Então, se elas têm o mesmo tipo de cadeia carbônica, pertencem à mesma função química, mas as conectividades estão diferentes, né? Ou seja, você tem diferença na posição das ligações, por exemplo, nesse primeiro caso, você tem um isômero, porque apresenta a mesma fórmula molecular, constitucional, porque eu estou analisando a estrutura, de posição. Por quê? Porque apresentam a mesma cadeia e pertencem à mesma função, só que estão diferenciando-se um do outro pela posição da dupla ligação. Mas não é somente a dupla. Eu também posso ter mudança de posição do que a gente chama de ramificação, ou vamos generalizar, né? Vamos chamar de substituintes e de grupo funcional. Tá? Então, ó, a isomeria de posição ela acontece na mudança da insaturação, na mudança de posição de um substituinte. Percebe lá? Olha lá o aleto. Tá vendo? Por isso que ele não é classificado como um grupo funcional, ele é um substituinte, tá? Olha aí, ó. Beleza? Já confirmando o que a gente viu lá atrás quando a gente estudou os aletos orgânicos no capítulo 14. O grupo funcional, ó, a hidroxila está na posição 1. A hidroxila está na posição 1. Quer dizer, aqui ele nem errou, né? Na verdade, seria um outro substituinte que mudou, ó. E o CH3 que mudou aqui. Eu acho que tem até um errinho aqui, ó. E o CH3 que mudou. Né? Porque, na verdade, o benzeno, se você faz um giro na molécula, a ponta pode ser qualquer uma dessas daqui. Tá? Se você perceber também, ó, há uma mudança do grupo OH. Ele sai de... tá. Bacana. Bacana. Vocês lembram o que é um carbono alfa e o que é um carbono beta num grupo benzênico? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Carbono alfa, beta e gama. Carbono alfa, carbono beta. Vocês lembram disso? Nos anéis aromáticos? Carbonos alfa são os da ponta e os ponta, carbono beta. Isso, boa, boa. Foi laterais. Luana? Luana? Isso. Show, Isso. Luana. Show, show. Muito bem. Tá? Então, cadê? Vem cá. Eu só paro de compartilhar porque eu tenho que abrir site aqui, ó. Carbono alfa e não sei, né? Carbono alfa e carbono beta. Então, se você perceber aqui, ó, o grupo funcional ele saiu de um carbono beta, que são esses carbonos do lado aqui do anel, e veio para um carbono alfa. Percebeu? Então, houve mudança. Apesar dele estar no carbono de número 1, houve uma mudança do grupo funcional dentro dessas posições do anel aromático, beta e alfa, tá? Ó. Então, muita atenção. Então, a isomeria de função e de posição, elas têm essa diferença entre elas no sentido de que, para ser um isômero de função, eu tenho que pertencer a funções diferentes. Já um isômero de posição tem que ter a mesma classificação da cadeia,
mudando apenas a posição de um grupo funcional ou de uma insaturação ou de um substituinte e pertencer à mesma função. Tem que pertencer. Tem que ter o mesmo tipo de cadeia. Senão, não é. Não é isômero. Não é que não é isômero. Não é ou não são isômeros de posição. Pode ser qualquer outro tipo, mas de posição não, tá? Então, muita atenção. Se não obedecer a esses critérios, de posição não é. Pode ser de outro, mas de posição não. Que outro? De cadeia. Pode ser metâmeros ou tautômeros. Os tautômeros são bem fáceis de entender que eles só acontecem em um tipo. Isomeria de cadeia. Ela é também chamada de isomeria de núcleo, tá? Porque pode mudar, pode fazer alteração, né, na cadeia. Ela pode ser aberta, fechada, então cria-se núcleos, então também tem essa estrutura, tem esse nome. É aquela em que os isômeros têm cadeias ou núcleos, aqui, cadeia fechada, tá? Diferentes. São compostos que pertencem à mesma função química, ao critério. E as mudanças ocorrem na conectividade, ou seja, acontecerá ou ocorrerão mudanças na estrutura da cadeia, na forma como esses átomos estão conectados uns com os outros. Não é na posição, é na forma como eles se comportam, tá? Né? Na mudança de ligação, eu tenho uma ligação dupla em um, depois não tem nenhuma ligação dupla no outro, né? Então, tem uma ramificação em um, mas no outro não tem. Esse tipo de isômero é chamado de isômero de cadeia. Quais são as características? Possui conectividades diferentes, então a forma como os átomos se ligam, ou seja, como que as ligações se estabelecem, são diferentes. Tem que pertencer à mesma função. É o critério. Se não pertencer, não é isômero de cadeia nem de posição. Pode ser de função, mas não é dos dois. E diferem, olha lá, agora sim, diferem pelo tipo de cadeia carbônica apresentada. No caso da isomeria de constituição ou isomeria constitucional, nós vamos ter a diferença entre as cadeias carbônicas. Então, percebe, por exemplo, aqui, ó, o butano e o isobutano. Ambos são formados ou apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10. Ah, professor, mas eu não estou vendo hidrogênio aí. De onde você está tirando esses 10 hidrogênios? Meu amigo, se você ainda, nessa altura do campeonato, em outubro, você não lembrar que aqui tem hidrogênio, né? Que os hidrogênios na fórmula de linhas estão escondidos. Se nessa altura do campeonato você não sabe disso, meu filho, não sei não, hein? Onde você estava esse tempo todo? Nós estávamos todo mundo muito loucos, mas estávamos aí. Então, ó, muita atenção. Ó, muita atenção. Então, os hidrogênios estão escondidos. Butano e isobutano. O que muda de um para o outro? A fórmula? A quantidade? Não. O que muda é a cadeia. Ó. Uma é normal e a outra é ramificada. Aí sim. Se eu tenho mudança de cadeia carbônica, se eu tenho mudança, né, na conectividade, perceba, agora que eu tenho uma ramificação. E pertencem à mesma função, ó, indicando um hidrocarboneto, ótimo, isômero de cadeia, tá? Então tem que saber analisar essas características. Olha lá, ó, amina e amina. Então ambos têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, só que o que muda? O tipo de cadeia carbônica. Professor, mas eu não lembro o que é uma cadeia carbônica homogênea. Volta no capítulo 2, livro 1. Você tem o livro aí na sua mão, vai lá e volta nele lá, pega lá e estuda, faz os exercícios. Cadeia carbônica. Oi? Eu tava olhando o da frente, que no caso é a metameria. Tipo, eu não entendi, olhando Calma. esse exemplo do NH. Respira.
Olha as características. Vamos primeiro falar da cadeia, que quando eu chegar na metameria, eu já sei o que você está falando, já sei, já captei a sua pergunta. Eu vou explicar. Calma. Primeiro analisa os critérios, tá? Analisa os critérios. Tá, beleza? Vamos com calma. Eu já entendi o que você quer falar, Maria. Então, ó, porque eu não vou ficar indo muito para frente e depois voltando, porque isso acaba dando um embolo na aula. Vamos tentar seguir uma sequenciazinha para tentar construir a coisa bonitinha, mas eu vou responder isso daí que você perguntou. Que é, eu estava olhando aqui, já sei. Parece, né? Parece. 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 Mas será que é? Né? Então, olha só. Aqui a gente tem a posição diferenciada do heteroátomo. Perceba que aqui ele está dentro da cadeia carbônica e aqui ele está fora. Então, você tem uma cadeia homogênea e uma cadeia carbônica heterogênea. Homogênea e heterogênea. Já descobriu a diferença, Maria? Homogênea. Sim, porque nas outras duas são heterogêneas. Boa. Boa. Beleza. Então, aí você tem essa diferença, tá bom, Maria? Deu para sacar por que que não é metâmero? Porque aqui, nesse caso aqui, ocorre a mudança da posição da cadeia, do heteroátomo, então altera a classificação da cadeia carbônica, tá bom? Então, muita atenção. Ó, cadeia carbônica que é saturada e insaturada, né? Então, muita atenção. Esse tipo de fenômeno, ele acontece muito entre isso daqui, entre essas duas classes aqui, pessoal, ó. Propeno e ciclopropano. Ou propeno e ciclopropano. Alcenos e alcanos. Lembram lá das fórmulas dos hidrocarbonetos, capítulo 8? Nossa, eu vou direcionando vocês tudo para os capítulos que a gente já viu isso, para vocês verem que quando eu falo que as coisas estão tudo junto, vocês não acreditam. Mas olha só. Lembra lá do capítulo 8? Capítulo 8? Capítulo 8 não, perdão. Capítulo 6. Capítulo 6, que fala sobre os hidrocarbonetos, que ele mostra a fórmula molecular dos hidrocarbonetos, CnHn, ou H2N. Essa é a fórmula tanto para alcenos quanto para alcanos. Olha que bacana. Então, lá no capítulo 6, ele já dava uma dica para a gente que, ó, alcenos e cicloalcanos podem, não quer dizer que serão, podem apresentar isomeria. E eles têm um tipo específico de isomeria, que é a isomeria constitucional de cadeia. Por que que eu sei que eles podem apresentar isomeria? Porque se eu olhar a fórmula molecular desses hidrocarbonetos é a mesma, olha só. A regra geral é a mesma. Entenderam? Então, ó, muita atenção àqueles hidrocarbonetos lá no capítulo 6, que ele fala as fórmulas, né? As fórmulas gerais dos alcanos, dos alcenos, alcinos e o ciclo. Ciclo alcano, ciclo alceno e ciclo alcino, tá? O ciclo alcino nem tanto, mas o ciclo alcanos e o ciclo alcenos. Então, muita atenção, porque vocês vão perceber, por exemplo, que entre alcanos e cicloalcenos e cicloalcanos, a gente tem isomeria, né? Por quê? Porque eles todos eles são representados pela fórmula CN, em que N é o número de átomos de carbono da cadeia, tá? Tanto os dois. Sempre são assim as fórmulas deles. Então é muito comum. Isomeria de posição, ó, isomeria de cadeia dentro desses compostos. E, evidentemente, olha lá, ó. Ó de novo aqui, ó. Ó. Esse daqui é tanto isômero de cadeia, né? Tanto faz.
Olha aqui, ó. Que é esse cara aqui. Ó. A fórmula molecular para esses dois exemplos é CnH2n. Você escreve eles todos assim. Então sempre vai existir, quer dizer, a maioria dos casos, eu não vou dizer 100% porque eu não conheço todas as substâncias do universo, então eu não posso te dizer com certeza. Mas 99% dos casos, quase 100% dos casos, né? Para a gente, réis mortais, nós vamos ter isomeria de cadeia entre um cicloalcano e um alceno. Por quê? Porque eles sempre vão apresentar a mesma fórmula, tá? Eu escrevo esses compostos a partir da mesma fórmula. É o padrão para esses hidrocarbonetos. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Beleza. E aí, ó, em compostos de... Aí, que eu falei anteriormente, por isso, é isomeria de núcleo, porque é cadeia fechada, né? Você pode ter, então, ó, também a isomeria de cadeia em núcleos diferentes, beleza? Então, agora a gente passa para os dois últimos casos de isomeria constitucional, que é a isomeria de compensação e a isomeria chamada de tautomeria. Metameria ou compensação e tautomeria, tá? A tautomeria é mais fácil de se identificar porque é a única que tem essa setinha dupla e ela acontece sempre entre esses compostos aqui, não tem outros, tá? Pra gente não tem outros. Então é mais fácil. A metameria, ela, como a Maria olhou já e falou assim, professor, aí eu até falei assim, calma que a gente vai chegar à conclusão do que é a metameria para eu não correr com as coisas. E ela já concluiu. Então perceba que metameria, olha só, possuem conectividades diferentes, então os átomos eles vão se conectar em posições, em posições não, mas de formas distintas, né? Pertencem à mesma função, como no caso da isomeria de cadeia, só que olha só, na isomeria de cadeia, você pode ter a diferenciação por várias coisas e vai alterar, como a Maria concluiu, ó, e vai alterar a classificação da cadeia. Muda a cadeia carbônica, ela será alterada, sei lá, é normal para ser ramificada, é aberta para ser fechada. Altera a classificação da cadeia. Na metameria, a classificação, a cadeia, ela permanece heterogênea. O que muda na metameria é a posição que o heteroátomo aparece na cadeia carbônica. Então, a forma, o local onde ele está se ligando, né? Então, perceba aqui, ó, etox, etano, metox, propano, pertencem à mesma função, são óxidos, ó, meu Deus do céu, são éteres, tudo bem? Ambos são éteres, ambos têm cadeia heterogênea, só que o que está mudando de um para o outro é a posição que o oxigênio aparece na cadeia. Tá vendo? Ela se mantém a mesma, a classificação é a mesma, é heterogênea. Então ela continua sendo uma cadeia carbônica heterogênea, tá? E o que muda é a posição do heteroátomo, olha só. Aqui ele está entre esses dois carbonos iniciais aqui na ponta e aqui ele está, né, digamos assim, no meio da cadeia carbônica. Tá? Então, muita atenção, porque, como a Maria percebeu ali, pode provocar uma confusão, mas a confusão ela é sanada, né? A dúvida ela sai quando você percebe exatamente o que ela percebeu. São cadeias carbônicas, no caso da de cadeia, diferentes, e no caso da metameria, são cadeias carbônicas heterogêneas, os compostos. Tá bom? Alguma pergunta? Aqui? Não, é muito fácil, bem tranquilo, na verdade. Então vamos lá. Por fim, a gente tem aí a isomeria dinâmica. Dinâmica
porque vai envolver isso daqui, ó, que a gente vai ver no capítulo... no próximo capítulo de Química 2, Equilíbrio Químico, né, que é o capítulo 15. Muito gostoso de fazer também, é uma aula muito legal. Eu gosto dessa parte da fisicoquímica, dessa de eletroquímica em especial. Eu acho bem bacana. As outras não é que eu não goste, mas não é aquelas coisas, né? Você está estudando, você não cria muita afinidade. Cria mais e menos afinidades com algumas coisas. Eu gosto muito dessa área do equilíbrio dinâmico ou equilíbrio químico e de eletroquímica também. E na parte de química orgânica toda. Não tem uma parte específica que eu não goste, não. Aqui eu acho tudo muito bacana na química orgânica. Dei até a parte mais profunda, né? Mais aprofundada dela, que começa aqui, mas tem muito mais coisas que vocês vão ficar meio doidos depois quando a gente passar para a isomeria configuracional, né? A isomeria estereoisomeria. Então a isomeria dinâmica porque ela vai envolver esse conceito aqui, ó, de equilíbrio químico. Nesse tipo de isomeria, a gente tem funções específicas, tá? Então, ela acontece com determinados conjuntos de funções específicos, tudo bem? Então, olha só. Primeiro, quais são os tipos de tautomeria que nós no ensino médio vemos? A isomeria aldoenólica e a isomeria cetoenólica. O que é cada uma dessas coisas? Então, primeiro, possuem conectividades diferentes, olha lá, muda as ligações, etc. Pertencem a funções químicas diferentes. Quais são as funções em que vão ocorrer a tautomeria? Entre um aldeído e um enol. Ó, o que é um enol? Não é um álcool que tem ligação dupla. Não é, tá? Um enol não é simplesmente... Cadê? Vou pegar aqui. Não é simplesmente isso aqui não, ó. Isso é um álcool. Tem ligação dupla. Mas ele não é um enol. Por que não é? Porque enóis, é assim mesmo que se fala, são compostos orgânicos em que a hidroxila, que é o grupo que caracteriza o álcool, olha aqui, ó, está ligada diretamente aos carbonos que têm a dupla. Então, um dos carbonos que tem dupla ligação tem o grupo hidroxila. Tem que ser assim, porque senão é um álcool normal com uma cadeia com dupla ligação. Né? Isso aqui, ó, que eu escrevi anteriormente, C dupla C OH O. COH, ó. Ele gira em torno da classificação do álcool. Ó. Álcool são compostos orgânicos em que o grupo hidroxila está ligado a um carbono saturado. Enóis ou enol são um conjunto especial de álcool, mas é um tipo de álcool. Mas nesse tipo de álcool, o grupo hidroxila está ligado aos carbonos que têm dupla ligação. Tá bom? Diretamente a eles. Beleza? Muita atenção nessa diferença entre as substâncias, entre um álcool comum e um enol. E um fenol também, tá? Porque são os tipos de, né, álcoois e seus derivados aí que acontecem. Derivados não, porque são funções diferentes, mas que apresentam como grupo funcional a hidroxila, né, em comum. Então, muita atenção a isso. Principais casos. Então, ou seja, em que tipo de situação eu vou observar essa isomeria chamada de tautomeria? Quando eu tenho um aldeído e um enol. Então, toda vez que eu tiver um aldeído e ele passar por algum processo de reação, ou simplesmente
ser colocado em algum meio, né, que permita que esse fenômeno aconteça, ele vai dinamicamente, não dinamicamente, essa não seria a fala, mas ele vai naturalmente, espontaneamente, ser convertido a um enol. Essa conversão, ela passa a se chamar, ela é uma conversão que envolve o equilíbrio químico, o equilíbrio dinâmico. Como assim o equilíbrio dinâmico? Quer dizer que o aldeído está se transformando no enol e o enol está se transformando novamente em aldeído, né? Isso é um equilíbrio. A setinha dupla indica equilíbrio. Equilíbrio, não confunda equilíbrio com quantidade. Eu não estou dizendo que as quantidades das substâncias são iguais. Eu estou dizendo que acontece um fenômeno que a gente vai ver também no capítulo 15 do próximo livro. Acontece um fenômeno em que, ao mesmo tempo, né, com a mesma, na verdade não ao mesmo tempo, mas com a mesma velocidade, o reagente está se transformando em produto e o produto está se transformando em reagente. Está voltando a ser reagente. Beleza? Então, isso é um equilíbrio. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com velocidade. Muita atenção a esse ponto, porque eu vou falar dele também depois, mas já engloba aqui. Vocês perceberam, e também vai acontecer o mesmo fenômeno, ó, entre uma cetona, ona, e o enol. Tá? Então, os casos são cetona-enol, aldeído-enol. Tá? Como que eu identifico a tautomeria? Normalmente, a tautomeria ela vai ter que apresentar essa setinha dupla aqui. Normalmente, ela vai ter que apresentar. Não é normalmente, não. Se ele escrever o caso da tautomeria, né, apresentar já escrita a estrutura da molécula, das moléculas, ele vai ter que obrigatoriamente apresentar isso aqui, ou vai falar isso no enunciado do exercício, equilíbrio dinâmico ou equilíbrio químico. As espécies estão em equilíbrio. Aí você já sabe que provavelmente ali, se caso as opções existirem, é claro, tem tautomeria. E, claro, evidentemente não é simplesmente o fato de ter um equilíbrio. Tem que ser entre aldeído e tem que ser entre cetona e enol. Beleza? É bem tranquilo de observar isso aqui. Vocês conseguiram perceber uma diferença que existe entre o equilíbrio do aldeído enol e cetona enol? Tem uma diferença aqui nas escritas delas, na forma da reação. Tem uma diferença. E essa diferença é importante. Ela é importante porque ela vai ser muito, ela vai te indicar se uma determinada reação produz mais, se uma determinada reação em equilíbrio, ou seja, se uma determinada reação reversível, que é isso aqui, está se revertendo, né? Reagente está se transformando em produto, produto está se transformando em reagente. Isso é reversível. Quando as duas velocidades com que esse fenômeno acontece são iguais, o sistema atingiu o que a gente vai chamar de equilíbrio. Então tem a ver com a velocidade. Né? Então, quando a velocidade que os reagentes se transformam em produtos é a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagente, a gente atingiu um equilíbrio. Só que, percebe que nas setinhas a gente tem uma diferença de tamanho? Percebem? Ó, aqui a gente tem uma maior setinha em cima e a maior setinha aqui embaixo. Ah, deixa eu só melhorar uma coisa aqui, ó. Só para vocês entenderem uma coisa, esse sentido que vem do reagente para o produto é chamado de sentido direto. E esse que vem do produto para o reagente é chamado de sentido inverso. Ou reação inversa, tá? Direto inverso. Beleza? Perceberam que existe uma diferença, agora vai dar para eu falar melhor. Perceberam que existe uma diferença entre a reação direta, né, a setinha que indica a reação direta e a setinha que indica a reação inversa, no tamanho delas? Alguém consegue me dizer o que essas setinhas de tamanhos diferentes
significam? Quer dizer que está formando menos produtos e mais reagente? Qual deles está formando mais produto e qual deles está formando menos produto? Vamos colocar A assim. propanona está formando menos. Menos produtos, verdade. Então, ó, a setinha indicando um sentido direto, ou seja, a produção do produto é pequena. Indica que esse cara aqui está sendo produzido em baixa quantidade. Eu não sei a quantidade, mas eu sei que é baixa, né? Se comparado à proporção da reação inversa. E, né, Camille, só pegando aí porque você já visualizou, então aqui a gente tem o fenômeno inverso, né, dessa daqui, em que você tem uma maior produção do produto e uma menor conversão do produto em reagente. Ou seja, se eu quisesse fazer uma previsão aqui, qualquer que seja ela, você teria que me dizer, por exemplo, isso aqui, ó. Poxa. Você teria que me dizer isso aqui. Nesta reação aqui, por exemplo, o rendimento, ou seja, existe uma baixa tendência do produto se transformar em reagente, né? Então, existe uma baixa tendência da reação do sentido inverso acontecer, tá? Isso é importante porque vai que aparece. A gente vai ver tudo isso no equilíbrio, mas já pegando aí o gancho. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que querem falar? Porque o conteúdo... Nossa, gente, foi um capítulo, tá? Porque é bem fácil esse capítulo. Porque ele em si, né? Acabou. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? A gente vai resolver uns exercícios, então agora... Tudo bem? Essa câmera, que porcaria, minha câmera. Olha aqui, deixa eu só ter uma Olha, dúvida. Isomeria dúvida. de metameria, o que move é o heteroátomo. Então, a cadeia Isso. sempre vai ser heterogênea. Isso, Entende? E a isso. outra, no caso Da de cadeia, cadeia, percebe que a classificação muda. Uhum. entendi. Ó, aqui é a cadeia carbônica, Luana, na etilmetilamina, ela é heterogênea, olha lá, ó, o heteroátomo está no meio da cadeia carbônica. Agora percebe que a posição do heteroátomo mudou, né? Ela veio para a extremidade da cadeia. Então, ao vir para a extremidade, ele transformou uma cadeia carbônica que antes era heterogênea em uma cadeia carbônica, então, homogênea. Então, nesse caso aqui, você tem isomeria de cadeia. Já aqui não, ó. Aqui, ó, se eu classificasse essas cadeias heterogênea, né, porque o heteroátomo aparece no meio dos carbonos, heterogênea, porque o heteroátomo aparece no meio dos carbonos. Então, ela permanece heterogênea, mudando apenas a posição do heteroátomo. Beleza? Além de estar também as duas abertas, né? Além de estar também as duas abertas, desde que elas sejam heterogêneas. Gustavo, Oi. tipo, se a atividade Ó, se me for dá exercício, a gente vai fazer. Me fala Não, qual não, é uma dúvida mesmo que surgiu Ah. agora. É tipo, dando a fórmula molecular, como que eu sei diferenciar a isomeria funcional e aquela tautomeria? Isso aqui, ó. Você vai ter que montar a fórmula estrutural. Você vai ter que transformar a fórmula molecular em fórmula estrutural e ver se a fórmula estrutural obedece aos critérios das isomerias que você está querendo, né, que são o alvo do seu exercício. É porque aí vai ter que ver o tanto de ligação que o carbono tá fazendo. Exato, você tem que analisar a estrutura. Por isso que ela se chama isomeria plana ou constitucional. Porque se você olhar apenas a fórmula molecular do composto, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Nenhuma mesmo. Quase zero a possibilidade. Quase zero não, né? Tem uma possibilidade, vamos botar assim, uns 40% de chance de você conseguir responder tranquilamente só olhando a fórmula molecular. Só que, como ela trabalha com a questão da estrutura, é importante que você visualize a estrutura, para sim você me dizer, tem cadeias diferentes, tem funções diferentes, e aí você vai eliminando os tipos de isomerias que não se encaixam nos critérios daquela cadeia carbônica ali.
Não, mas Entendeu, é Maria? porque, tipo, as duas se diferenciam pela função. E eu sei que tem duas funções diferentes. Aí, no Então, caso por exemplo, daqui, já não pode ser isomeria de, ó, só nisso aí que você falou, ó, já não pode ser tal metameria, porque tem que ser a mesma função. sim, por isso que eu falei, ou é de função ou é a tautomeria, não é? Mas a Sim, tautomeria sempre aparece a setinha, ou se não apareceu Mas é você, molecular, só aparece setinha se for ok, estrutural. então você pega a sua estrutura e tenta escrever isso aqui, ó, mesmo que não apareça a setinha, ó. Escreve um aldeído e escreve um enol. Se você conseguir escrever um aldeído e um enol, ou uma cetona e um enol, se você conseguir fazer a escrita da fórmula, olha só, se você conseguir escrever a partir da fórmula molecular a estrutura de um enol e a estrutura de um aldeído, ou a de uma cetona e um enol, aí você está diante de um tautômero. Se você não conseguir, a partir da fórmula molecular, escrever o enol, não tem tautomeria, porque a tautomeria obrigatoriamente tem que ter um enol ali que pode ser escrito a partir da sua fórmula. Entendeu, Maria? Então, por exemplo, se eu tenho a fórmula molecular, sei lá, CXHYO, dessa fórmula aqui, eu tenho que não necessariamente, não precisa aparecer. Porque normalmente os exercícios trazem essa setinha. Mas como é que eu vou saber, então, se ele não trouxer? Bom, se você conseguir escrever dessa fórmula aqui que eu te dei, vou pegar o aldeído como exemplo. O aldeído e o enol, mesmo que não apareça a setinha lá, acontece tautomeria, porque você entende que são compostos, né, que tem possibilidade de acontecer isomeria tautomérica. Entendeu? Então você pega a sua fórmula aí, escreve um aldeído. Aí você tem que saber que o grupo funcional do aldeído é isso. Pega a sua fórmula aí e escreve um enol. O que é o enol? Você vai ter que fazer isso aqui. Tem que ter isso aqui, ó, para ser enol. Na Sabe verdade, como que é uma fórmula coisada de enol? coisada. Eu esqueci a falar. Mas aí eu não vou saber coisar. Como é que eu vou saber que fórmula Não, coisada? fórmula molecular, desculpa. O Do que você quer enol, saber como que dela? é? Como é que é? É. É simples. Espera aí, deixa eu tirar o lápisinho daqui para eu aumentar aqui. Vamos supor, qual é a fórmula molecular? Aqui a gente tem a fórmula estrutural, correto? Qual é a fórmula molecular desses compostos? Se eu tivesse que escrever. Eu conto quantos carbonos, sempre começando pelo carbono. Compostos orgânicos, as fórmulas gerais dos compostos orgânicos sempre começa com carbono, quantidade de carbono, hidrogênio, quantidade de hidrogênio e outros elementos escritos em ordem crescente de eletronegatividade, tá bom? Então aqui a ordem de, sei lá, pode vir qualquer outra coisa. Mas não necessariamente, é só digamos assim, um padrão. Enfim, vamos lá. Então vamos começar. Carbono. Quantos carbonos tem aqui? 3. Então a fórmula molecular é C3. Quantos hidrogênios tem ao todo? Aí eu conto. Quantos hidrogênios tem ao todo? 3, 5, 6. Então C3H6. Quantos oxigênios tem? Né? Porque é o único elemento que tem depois de carbono e hidrogênio. 1. Então, a fórmula molecular desse composto é C3H6O, ou seja, tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que, com essa fórmula aqui, eu também posso escrever esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6. Então, 6 hidrogênios, um oxigênio. Por isso que a fórmula molecular, dificilmente você consegue prever a isomeria. Você tem que abrir ela, ou seja, você tem que transformar disso daqui para isso aqui. Aí sim, se a partir dessa fórmula que eu te dei,
você conseguir escrever o aldeído, aqui no caso é acetona, desculpa, uma cetona e um enol ao mesmo tempo, com a mesma fórmula, mesmo que não aparece a setinha, você está diante aí de um tautômero. Mas, respondendo a sua pergunta, a fórmula molecular nada mais é do que a contagem de todos os átomos de carbono, hidrogênio e outros elementos que existem no seu composto, sem se preocupar com a forma como eles estão ligados. Apenas quantos átomos existem ao todo. Entendeu? Consegui responder sua dúvida? Hã? Sim, obrigada. Ok. Então, show. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Alguma colocação? Podemos fazer alguma atividade? Vamos lá, tentar fazer algumas aqui. Opa, tá muito grande. Pulei a página. Vamos lá. Vamos lá. Alguém já fez a número 1? Ó. Eu 1 fiz, mas não sei se tá certo. Deu que letra? Letra E. Vamos ver? Então, vamos lá. Ó. Vou direto na que você fez, hein? 1 e 2 são isômeros de função. Então, vamos lá. Para eu saber, ele está falando, ó, olhe para cada um desses itens, são 4 itens. E ele está pedindo para você comparar o item 1 e o item 2, caramba. Você não vai comparar outros itens, você vai comparar o 1 e o 2. Então, ó, entre o item 1 e entre o item 2, existe isomeria de função. Deixa eu ver. Vamos para ser isômero de função. Primeiro, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Cuidado. Aqui provavelmente vão ter, tá? Então, mas cuidado, porque muitos exercícios às vezes falam assim, eles são isômeros. Aí você vai lá e já, tipo assim, já tá tipo no automático. São funções diferentes. São isômeros. Beleza, são isômeros. Você esquece de verificar, cara, toda vez que se sua questão tiver lá conceitos, eu tô olhando para a câmera desligada, meu Jesus, vamos lá. Toda vez que você tiver conceitos de isomeria dentro do seu exercício e esses conceitos tiverem a fórmula estrutural, como está mostrando aí no item 1, conta se as fórmulas têm a mesma quantidade de carbono, têm a mesma quantidade de oxigênio, de todos os elementos. Porque se não tiver, elimina as opções que falam de isomeria, porque não pode existir isomeria com compostos de fórmulas moleculares distintas, tá bom? Então, muita atenção a isso, porque... Eu contei de todos, tá, Gustavo? Ótimo, então você sabe que todos são isômeros, provavelmente sim, tá bom? Então, isso é muito importante, tá, Maria? É um passo que pode te dar um pouco mais de tempo para fazer, mas é um passo que vai garantir a você, tipo assim, não ter o erro ali de cair nessa besteira de, tá, funções diferentes, são isômeros de função. Então, muita atenção, tá, gente? Ó, esse 1 e o 2, eu estou analisando a Maria, a resposta da Maria. O 1 e o 2 pertencem a funções diferentes. Um é um álcool e um é um éter. Como a gente sabe que tem a mesma fórmula molecular? Porque eu sei que tem. Tem a mesma fórmula molecular? Não porque eu sei que tem, tá? Mas é porque eu também já contei e tal. Como a gente sabe que tem a mesma fórmula molecular, basta eu analisar. É possível existir isomeria de função entre um álcool e um éter? Eu volto lá atrás e olho que sim, é possível. Então, é verdade. O item 1 e o item 2 são isômeros de função. Show! Por quê? Isomeria de função são compostos que têm funções químicas diferentes, né? Pertencem a grupos funcionais diferentes. E aí você tem o caso do álcool com o éter. Ótimo. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem um. No item, na isômeros de função. Então, tá ok a primeira parte da alternativa. Parte 2. O 1 e o 4. O 1 e o 4. Então, aqui o 1 e o 4 são isômeros de cadeia. São isômeros de cadeia. Então, vamos lá. Quais são os critérios para que ocorra a isomeria de cadeia?
Diferentes tipos de cadeia carbônica. Certo. Eles têm diferentes tipos de cadeia carbônica? 1 e 4. 1 e 4 são isômeros de cadeia. Olha lá, ó. Isomeria de cadeia possui conectividade diferente. Então, uma pode ser heterogênea, uma pode ser homogênea, normal, ramificada, saturada, insaturada, aberta ou fechada. Difere pelo tipo de cadeia carbônica apresentada. Então, vamos lá. Essa primeira cadeia carbônica aqui, ó, ela é uma cadeia carbônica, né? Ela é ramificada, certo? Ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na sua cadeia principal. Tudo bem? Então, ela é ramificada e a sua cadeia carbônica apresenta 5 átomos de carbono aí na sua cadeia principal. Agora, quando você olha essa última aqui, ela é também ramificada. Só que o que aconteceu? Muda a quantidade de átomos da cadeia principal. Exato. A cadeia principal apresenta números de átomos de carbono distintos. Então, alterou a cadeia carbônica. Então, se alterou a cadeia carbônica, ó, a cadeia principal, cuidado. Aqueles conceitos, eles são todos aplicados, gente. Não tem jeito, não tem como. Ela é uma isomeria de função, ó, de cadeia. Pertencem à mesma função. Só que o diferencia a sua cadeia principal, ela muda. Tá? Ela passa a ser duplamente ramificada. Então, isomeria de cadeia, certo? Letra E. Alguma dúvida? Perguntas? Respostas? Não? Então, vamos continuar. Número 2. O que fala número 2? O ácido butanóico, olha, está dando só nomes. Então, se você não souber, a partir da nomenclatura, montar a estrutura da molécula, esquece. Por isso que eu falei. Nomenclatura, capítulo 5, capítulo 6. Nomenclatura é o coração da química orgânica. Não que não seja né? Mas se você não souber analisar o nome do composto, esquece. Por exemplo, aqui na questão número 2, você está lá fazendo o vestibular da PUC, sei lá por que você escolheu aquilo lá. Você escolheu. Tá, você está lá e escolheu aquilo ali. De repente cai essa questão aí. Você vai fazer o quê? Vai marcar X aleatório? Pode dar a sorte de acertar ainda. Mas você está dando muito mole, porque é uma questão muito fácil. Muito fácil. Então, tipo assim, se você não consegue, a partir do nome, escrever, ou não precisa nem escrever, tá? Mas enxergar a estrutura, porque você pode chegar a um nível de conhecimento, né? Porque todo mundo pode chegar a um nível de conhecimento que você simplesmente olha para o nome, butanal, já tem a estrutura na minha cabeça, eu já sei como vai ser. Butanona, opa, já sei como vai ser também. Ácido metilbutanóico, tá, já sei também. Ótimo. Então você não precisa nem escrever. É claro que se você desenhar as estruturas vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que identificar aqui, pessoal, é o seguinte: quantos átomos de carbono tem aqui no meu ácido butanóico? Então, o ácido butanóico, ele tem 4 átomos de carbono. Olha o nome dizendo, butanóico. Então, esse é o ácido butanóico. Ó. Eu vou botar assim, H3C, CH2. Eu vou botar como a IUPAC está recomendando agora. Os hidrogênios embaixo, para não confundir o cara pensando que é ligação carbono-hidrogênio, mas vocês podem encontrar de outro jeito. Pronto. Esse é o ácido butanóico. Então, qual é a fórmula molecular desse cara? É um outro jeito de você resolver, ó. Poxa. C4, H tem 5, tem 5, 7. Nossa senhora, eu tô contando muito bem. Tem 5, tem 7, tem 8. Então, C4H8, O2. Essa é a fórmula.
Se você não conseguir escrever fórmulas moleculares nas opções com a mesma quantidade, você está diante de compostos errados. Por exemplo, but tem a mesma quantidade de carbono, só que sabe o que diferencia aqui, ó? Aldeído e cetona do ácido butanóico? A função. E também sabe o quê? Lembra lá quando eu estava explicando funções oxigenadas que eu falei assim, pessoal, muita atenção na hora que você for diferenciar as funções, umas têm 1 átomo de oxigênio, outras têm 2, outras têm 3. Então, se você consegue visualizar essas diferenças, rapidinho você consegue fazer a coisa acontecer. Então, ó, se eu quero, são isômeros do ácido butanóico. Se eu quero os isômeros do ácido butanóico, eu tenho que encontrar substâncias que tenham pelo menos 2 átomos de oxigênio na sua estrutura. Se não tiver, não é. Então, ó, butanal e butanona não podem ser porque ambas têm 1 átomo de oxigênio, então não tem a mesma fórmula molecular aqui de cima. Fácil. Ácido 2-metilbutanóico. Olha só que interessante. Met já significa 1 carbono. But já tem 4. Então, quer dizer, aqui já tem 5 átomos de carbono. Então, a letra A jamais poderia ser. Entende? Como que a nomenclatura ela tem um peso muito importante. Então, se você tem dificuldade de nomenclatura, cara, me procure, manda mensagem, sei lá. Mas vai lá no capítulo 5, no capítulo 6 e faça exercícios. Não tem jeito. A química é um trabalho que você vai e volta. Você vai, tá lá na frente, tem que voltar para ver um negócio lá do capítulo anterior. Tá? Depois a gente continua fazendo atividades desse aqui. Vou terminar só a questão 2. Aí vocês tentem fazer as outras atividades para a sala, em casa, e vão tirando as dúvidas comigo aí, conforme forem surgindo. Ó. Acetato de metila, né? Acetato de metila é um éster. Opa! É possível. É possível. Então, por que é possível? É possível porque existe isomeria de função entre ácido e éster. Mas será que eles têm a mesma fórmula molecular? Não sei, vamos ver. Acete significa que tem 2. Então, acetato. Isso é um acetato. Ó. Acetato. De metila é isso aqui. Opa, tem 2 oxigênios, mas só tem 3 carbonos. O meu ácido tem 4. Não pode ser, já não é a letra A, a letra B. Butano, um ol. But tem 4, opa, pode ser que sim. Só que só tem 1 oxigênio, é o álcool. E aí? Não pode ser. Porque o ácido butanóico tem 2 oxigênios, o álcool só tem 1, então não pode ser. Número D, ó. Letra D. Ácido metilpropanóico. Opa, pode ser, ó. Porque prop aqui do nome, propanóico, significa que tem 3. Mais 1 da ramificação met, aqui, ó. Metil significa que aqui já tem 1 carbono, aqui já tem 3. Então, metilpropanóico já tem 4. Opa, então tem 4. Óico é um ácido carboxílico. Beleza. E agora eu só tenho que contar a quantidade de hidrogênios. Aí eu tem metil, tem 3. Propanóico vai ter mais 3 em 1. E vai ter 3, 6, 7, 8 também. Vai dar. Sabe por quê? Vai dar isso aqui, ó. Eu não sei Mas se o último ali não é ácido pentanóico? Não, sim. É porque eu não li toda a questão ainda, desculpa. Porque ainda estou fazendo lá. Então, eu só queria dizer o seguinte, ó. Porque às vezes você vai topar uma coisa e aí vai chegar, ó, ácido propanóico. Então, propanóico. Isso é o ácido propanóico. Metilpropanóico significa que o CH3 está aqui. Não tem outra posição para ele ficar, porque senão aqui ficaria o ácido butanóico. Então, ó, H, a gente tem 3, 6, 7, 8. Então, ó, C4, H8O2. Tá vendo? A fórmula é idêntica. Só que, como a Maria já bem observou, no final aqui a gente tem um ácido pentanóico. E uma butanona aqui também, né? Evidentemente. Então, petanóico já tem 5.
Bom, se não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C e também não é a letra D, só pode ser. Tem pessoas que fugiram da minha aula, porque tinha 20 e poucas pessoas aqui, algumas, ó, saíram. Eu não sei quem saiu não, tá? Eu não vou ficar atrás de aluno de marmanjo não, tá? Se vira aí. E acetato, então só pode ser a letra E, né? Ó, acetato de etila tem 4 carbonos, metil e 2 oxigênios. O número de hidrogênios, então, provavelmente é igual, só pode ser a letra E. O ácido metilpropanóico, ó, tem 4, a gente já viu, 4 carbonos e 8 hidrogênios, a gente acabou de ver na anterior. E o propanoato de metilo, ó, prop, tem 3 mais 1 do met, é um éster, é um ácido carboxílico éster. Então, letra E. Essa Fácil, né? questão dava para fazer só pela quantidade de carbonos. Dá sim. Tem várias formas de fazer, entendeu? Você pode, só que tem gente que tem uma certa dificuldade em ler nomes de compostos. E é isso que eu tô te falando. Tá vendo? É uma questão extremamente fácil. Você não precisa fazer nem isso aqui que eu fiz, ó. Eu só fiz mesmo para ilustrar as coisas, né? Como que a gente vai mudando a conversão das fórmulas aí. Mas assim, é muito fácil. Então é muito importante saber a nomenclatura, principalmente a partir de agora, tá, pessoal? Não que nas outras partes não seja, mas a partir de agora vai ser fundamental conhecer nomenclatura, prefixos, infixos e sufixos, né? Indicar as quantidades. Por quê? Porque muitas vezes as questões elas vão ter esse formato aqui. Ele vai te dar o nome e vai perguntar quais outras substâncias são isômeros. E ele vai te dar mais nome de substância. Então, se você não sabe decifrar o nome, é um chute que você vai dar, que pode acertar ou não. Beleza? Tranquilo? Tentem fazer as outras questões para a sala. Eu já fechei a apresentação ali mesmo. Tentem fazer as outras questões para a sala, tá? A gente vai continuar falando sobre esse pedaço de isomeria na próxima semana. A gente vai corrigir as questões discursivas propostas e as questões para a sala que faltaram ali numa aula, e vai começar na segunda aula, e a gente vai trocar de link, só para eu poder também me orientar melhor, e a gente vai começar a isomeria geométrica na outra aula, beleza? Tudo bem? Deu para pegar tranquilo essa parte aí? Deu para se inteirar do que a gente vai ver a partir de agora? Tá? Lembrando que a gente está começando pelo tipo de isomeria mais fácil, tá bom? É o mais fácil mesmo. Mesmo, de todos. Beleza? Quem tiver ok, ok. E quem tiver alguma dúvida pode perguntar. É que a gente tem um tempinho ainda. Quem não tiver, só dá um ok, um tchau. E é isso. Até amanhã. Amanhã a gente vai terminar a Química 2, tá? A gente vai dar uma repassada no capítulo 14 e fazer exercício. Fazer exercícios. Bom, ok. Tchau, pessoal.